Evangelho de Marcos, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 21, até o versículo 28. Vamos falar nesta noite sobre a autoridade do Filho de Deus. Encontraram, irmãos? Diz assim a palavra: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual exclamou: ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-se e clamando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem até aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, louvamos o teu nome, porque tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder. O Senhor disse que toda a autoridade lhe foi concedida pelo Pai. Portanto, nesta hora, que a tua presença seja real em nosso meio, e que o Senhor fale conosco através da tua palavra, mediante o poder do teu Espírito Santo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, no domingo passado nós falamos sobre pescadores de homens. Jesus, ele passeando no mar da Galileia, ele vê alguns dos seus discípulos, futuros discípulos, e ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E 4 discípulos se levantam, deixam a rede, deixam o barco e seguem após Jesus. E Jesus então, ele entra numa cidade chamada Cafarnaum, e nessa cidade, que era uma cidade que ficava à margem do mar da Galileia, uma cidade grande na época, uma cidade pesqueira, né? Jesus, ele estabelece ali em Cafarnaum o seu centro de operações, porque, como temos feito, né, a nossa leitura bíblica, nós temos visto que em diversos momentos Jesus, ele está em Cafarnaum, ele sai de Cafarnaum, depois ele volta para Cafarnaum, e em Cafarnaum Jesus realiza inúmeros milagres, porque foi lá em Cafarnaum que Jesus curou a sogra de Pedro. E algumas pessoas dizem que foi por isso que Pedro negou Jesus, né? Já que você curou a minha sogra, eu vou te negar perante os homens, né? As pessoas brincam dessa forma assim. Foi lá em Cafarnaum que Jesus expulsa demônios, ele curou leprosos, ele curou ali paralíticos, ele curou em Cafarnaum um homem que tinha a mão ressequida, ele curou cegos, ele curou a mulher com fluxo de sangue, e lá em Cafarnaum que ele ressuscita a filha de Jairo. Então, vários milagres Jesus realiza ali em Cafarnaum. E aqui no texto nos diz que num dia de sábado, ele com seus discípulos entra numa sinagoga. Uma sinagoga era um local que os judeus construíram desde o período em que o templo foi destruído lá pela Babilônia. E lá na Babilônia eles começam a construir sinagogas, que era um lugar diferente do templo. Na sinagoga não se realizava sacrifícios,
mas na sinagoga era um lugar onde eles liam as Escrituras, meditavam nas Escrituras, enfim, era um lugar de estudo, de aprendizado. E Jesus então ele entra na sinagoga, né? E ali ele de fato começa com seus discípulos o seu ministério público. E aqui nesse texto, irmãos, duas palavras se repetem, que é a palavra autoridade. Ela se repete aí, ela aparece no versículo de número 22 e depois aí no versículo de número 27. E Jesus, como nós sabemos, ele tem a autoridade absoluta, porque a autoridade de Jesus ela foi reconhecida por Satanás, porque Satanás foi vencido no deserto. A autoridade de Jesus ela foi reconhecida pelos anjos, porque os anjos vinham e o serviam. A autoridade de Jesus ela é reconhecida pela natureza, porque ele disse ao vento e ao mar: cessa, e eles obedeceram. A autoridade de Jesus é reconhecida pelos seus inimigos, porque em diversas ocasiões os seus inimigos se calaram, porque não tinham o que falar diante de Jesus. A autoridade dele foi reconhecida também pelos discípulos, que abandonaram tudo para seguir após Jesus. E a autoridade dele foi reconhecida pelo Pai, a quem disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E é por isso que Jesus ele tem autoridade para curar, é por isso que ele tem autoridade para perdoar pecados, porque toda a autoridade foi confiada ao Senhor Jesus Cristo. Mas aqui neste texto nos fala de duas autoridades de Jesus que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. A primeira é aquela que nos diz que Jesus tem autoridade para ensinar, porque diz aí que ele entra na sinagoga e começa a ensinar, e os ouvintes, né, se maravilhavam da sua doutrina e disseram que ele ensinava com autoridade. Agora, por que Jesus tem autoridade para ensinar? Primeiramente, porque Jesus, ele é a própria verdade. Jesus não apenas dizia a verdade, não apenas fala a verdade, mas ele só diz a verdade porque ele é a própria verdade. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para Jesus, a verdade não é um conceito, a verdade não é para ser debatida, a verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, a verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele esteve preso, sendo julgado por Pilatos, Pilatos vira-se para Jesus e diz: o que é a verdade? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus simplesmente fez isso. Ele ficou em silêncio diante de Pilatos, porque a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. O que é a verdade, Pilatos? Você está diante dela. Jesus, ele é a verdade, por isso que ele tem autoridade para ensinar. Jesus tem autoridade para ensinar porque a sua doutrina é diferente da doutrina dos escribas. Porque quando os escribas ensinavam, eles recorriam sempre a rabinos antigos. Quando eles falavam alguma coisa, eles diziam: olha, porque o rabino Shammai falou isso, porque o rabino Hilel ensinava desta forma. Mas Jesus não, ele não apelava para a autoridade de rabinos que o antecedeu, porque Jesus, ele é a própria autoridade. Jesus, ele não falava em nome de nenhum rabino, mas ele falava em nome do Pai, que o conferiu toda a autoridade, que o conferiu toda a autoridade, por isso que ele tem autoridade, e a doutrina dele é diferente.
O que é uma doutrina? É um conjunto, de ideias, é um conjunto de pensamentos. E a doutrina de Jesus, diferente da doutrina dos escribas, que era uma doutrina ritualista, era uma doutrina legalista, moralista, tudo isso, A doutrina de Jesus, ela não é igualmente com a verdade, não é para ser debatida. A doutrina de Jesus é para ser provada, porque lá no Evangelho de João, capítulo 7, versos 16 e 17, ele diz assim: o meu ensino, isto é, a minha doutrina, não é minha. O meu ensino vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino, isto é, se a minha doutrina vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Ou seja, se você quiser aprender a doutrina de Jesus, você não vai aprender a doutrina dele estudando apenas. Você vai aprender a doutrina de Jesus quando você dá um passo de fé. É quando você diz: eu vou me render à palavra de Jesus. Eu vou provar como é andar com Cristo. Porque para que eu saiba o gosto que tem o pudim, eu tenho que provar o pudim, Então, para que eu prove, para que eu saiba se a doutrina de Jesus vem de Deus ou não, eu tenho que provar. Pela fé receber, pela fé confiar que a palavra que Jesus ensina são palavras de vida para a minha vida. Porque quando eu então assumir a doutrina de Jesus, eu vou ver que ela é palavra de vida. E assim, irmãos, aconteceu. Todos aqueles que acreditavam na doutrina de Jesus se tornavam seus discípulos, e aqueles que não acreditavam se tornavam cada vez mais cegos ante a realidade espiritual que Jesus ministrava. Então Jesus, ele tem autoridade para ensinar. Isso me traz um conforto muito grande, porque eu posso aprender de Jesus, eu posso ser ministrado pela palavra dele, porque são palavras de autoridade, são palavras que discernem meu ser, são palavras que orientam minha vida, são palavras que me mostram o caminho que eu devo seguir, são palavras que, sendo praticadas, não tem erro. Eu vou colher bons frutos para a minha vida. Então Jesus tem autoridade para ensinar. E ele, aqui o texto também diz que ele tem autoridade sobre demônios, sobre espíritos imundos. É o que diz aí a partir do versículo de número 23, que Jesus estava ensinando na sinagoga. Aí um homem possesso de espírito imundo começa a gritar: o que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Então aparece ali um possesso, e Jesus o expulsa, mostrando que ele tem autoridade sobre os espíritos imundos e sobre o demônio. Então, irmãos, a possessão demoníaca, ela é um fato inegável. Tem pessoas que não acreditam, mas as Escrituras nos diz que Jesus, em diversas ocasiões, expulsava demônios. Eu já ouvi casos de pessoas possessas por demônios. Então, a possessão demoníaca é uma realidade, mas nós precisamos distinguir possessão de opressão, porque a possessão demoníaca é quando o demônio, ele se aloja na mente e ele governa todo o corpo da pessoa. Já não é a pessoa que está falando, é o demônio que está falando. Não é a pessoa que está agindo, o demônio que está agindo, é uma possessão. Já a opressão é uma atuação do demônio que é realizada do lado de fora. Ele não chega a entrar no indivíduo, mas ele influencia externamente o indivíduo. E é por isso que eu digo que um cristão, ele pode ser oprimido pelo diabo, pode ser influenciado pelo diabo. Lembra-se do que Jesus falou para Pedro? Arreda de mim, Satanás, pois tu está falando, da parte do diabo. Pedro não foi possuído, ele foi coagido, ele foi influenciado pelo diabo. Agora, o cristão, ele não pode ser possuído pelo demônio. Primeiro, porque o cristão, ele é templo do Espírito Santo. E em segundo lugar,
Porque o cristão é propriedade do Altíssimo. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus, e o maligno não nos toca, a menos que Deus permita. Então nosso corpo, sendo morada do Altíssimo, morada dele por meio do Espírito Santo, não pode abrigar demônios. Agora, irmãos, quais são os sintomas de uma possessão, né? A gente precisa distinguir, discernir. Uma possessão é a presença, como eu digo, de um outro ser dentro do indivíduo. Ali diz o texto que havia na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo. E a possessão, um dos sintomas é a força sobre-humana. Se você ler em Marcos 5, o endemoniado gadareno, diz a Bíblia que ele era acorrentado, mas ele arrebentava a corrente, era preso, quebrava os grilhões, não pela força do rapaz, mas pela força sobre-humana dos demônios que ali estavam. Muita raiva. Um possesso, ele tem muita raiva, e ele fala com uma voz diferente. É uma mulher possessa, a voz fica grossa, fica aquela voz esquisita, porque ali existe uma entidade invasora, que está alojada ali dentro. Agora, quais são as causas? O que é que leva uma pessoa a ficar possessa por um demônio? Uma das causas é acúmulo de ódio. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não deem lugar para o diabo. Porque o excesso de ira, de ódio, de raiva para uma pessoa que não tem a Jesus é uma porta aberta para a entrada de demônios. Outra coisa é envolvimento com ocultismo e feitiçaria. A pessoa envolvida com feitiçaria, invocação de demônios, invocação de espíritos, ela está abrindo a porta para que demônios se alojem ali. Outra coisa é envolvimento místico, né, com drogas alucinógenas. A pessoa usa drogas para fazer cultos aos demônios. E a principal causa da possessão, a meu ver, é não ter Jesus no coração. Quem não tem Jesus na vida, quem não tem Jesus aqui no peito, quem ainda não se entregou a Ele de coração mesmo, não estou falando de entregar à igreja, não estou falando de fazer parte de um grupo religioso, eu estou falando de dizer: Filho de Deus, que vieste a este mundo, que morreu por mim na cruz, faça em mim morada. Quem não fez isso, quem não caminha com Ele, facilmente está sujeito a ser possuído por um demônio. Agora, o que levou este jovem, esse homem, a ficar possesso pelo demônio, né? O texto não diz, mas eu posso inferir uma coisa: é que a Bíblia diz que havia um homem com um espírito maligno, está no singular, capítulo 5 de Marcos, o gadareno, havia ali uma legião de demônios. Uma legião romana de soldados era composta por cerca de 5.000 soldados. Imagine a ideia: 5.000 demônios no gadareno. Este aqui, diz o texto, que havia um espírito imundo. Mas quando ele protesta a presença de Jesus na sinagoga, ele fala no plural. Ele diz assim: o que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos. Ué, mas não é um só? Por que ele está falando no plural, aquele demônio? Eu acredito que aquele demônio está falando no plural, embora ele seja um, porque ele está representando um grupo, ele está representando uma coletividade, ele está representando um conjunto de interesses. E que coletividade ele está representando? E que grupo ele está representando? Os versos anteriores diz que Jesus, ele quebra a credibilidade da autoridade dos escribas e fariseus, porque ele ensinava com autoridade, e ao fazer isso, Jesus descredencia, Jesus tira a autoridade deles, nos mostrando o seguinte: que o diabo era parceiro
do que ali era ensinado naquela sinagoga. E não me pergunte o que era ensinado, porque eu não sei, mas o que eu sei é que nos nossos dias há muitos lugares em que se ensina verdadeiramente doutrina de demônios. O que é doutrina de demônios? Doutrina de demônios é aquela em que se ensina, ao invés de pedir a Deus, mas a mandar em Deus. Eu determino, eu exijo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Doutrina de demônio também é a tão propagada teologia da prosperidade, a qual ensina que o cristão não pode passar por lutas, não passa por dificuldades. Isso é doutrina de demônios, doutrina do medo, né? Se você não contribuir, o gafanhoto vai arruinar com as suas finanças. Isso é doutrina de demônio, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Infelizmente tem lugares, irmãos, que sobrevivem às custas do demônio, né? Fazem invocação do demônio, né? Manifesta para sair, manifesta para sair. Já está invocando ele diretamente, manifesta para sair. Como assim está querendo chamar ele? Não precisa. Basta anunciar a palavra, basta anunciar a Jesus, porque a presença de Jesus ali na sinagoga, a presença da luz do mundo que ilumina todo homem, dissipou as trevas que ali estavam. Bastou que Jesus estivesse ali pregando, anunciando o Evangelho, que o demônio logo se manifestou. E outra coisa que eu acho interessante é que Jesus não ficou dialogando com o diabo. O que nós vemos na televisão, né, aqueles programas de exorcismo, expulsão de demônio, só falta os caras falar assim: olha, aguarda aí que nós vamos chamar os comerciais e depois você volta para a gente completar aqui o nosso trabalho. Fica dialogando, demônio sai agora não, eu vou chamar os comerciais. Jesus não dialogava com o diabo, ele simplesmente diz: cala-te e sai dele. Não tem conversa, não tem diálogo com as forças das trevas, é a palavra de autoridade: cala-te e sai em nome de Jesus. Agora, os demônios, eles reconhecem que Jesus é o Santo de Deus, né? Lá em Tiago 2,19 diz o seguinte: crês que Deus é um, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Mas aqui os escribas, no decorrer do livro de Marcos, nós vamos ver que ao invés deles crerem e tremerem na presença de Jesus, eles passam a perseguir o Senhor, eles passam a rejeitar e perseguir. De tão maligno é, irmãos, a religião que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com as Escrituras, que não tem nada a ver com Jesus, pode caminhar lado a lado com o demônio. Agora, para nós encerrarmos, observe que esse texto, ele vem logo em seguida à promessa de Jesus de: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse texto foi escrito, irmãos, como uma exemplificação do que vem a ser pescar homens. E com Jesus eu aprendo que pescar homens significa anunciar o Evangelho, pregar a palavra. É claro que é pregar sem fanatismo, sem ser aquele chato, mas pregar na naturalidade, é na conversa, é na caminhada, é você ministrando palavras de cura, palavras de libertação. Mas pescar homens é tirar pessoas da opressão, seja a opressão do diabo, seja a opressão do sistema religioso, seja quaisquer tipos de opressão. Pescar homens é ensinar e tirar vidas da opressão. E Jesus nos diz, depois que ele ressuscita, que toda a autoridade lhe foi confiada. E ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos, e ensinai a minha palavra, e em meu nome expelirão demônios. Então a autoridade que lhe foi confiada, ele confia à sua igreja, ele confia a mim, ele confia a você, nós os que cremos e nós os que andamos verdadeiramente com o Senhor.
Amém? Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar.